Olá, que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje e sempre. No vídeo de hoje nós iremos continuar a falar sobre os reis de Judá e nós iremos falar sobre o rei Azarias, que sucedeu o rei Amazias como o rei de Judá, o rei do Reino do Sul. E aqui cabe ressaltar um detalhe interessante, é que esse rei ele tem dois nomes diferentes na Bíblia. No livro de 2 Reis ele tem o nome de Azarias, enquanto no livro de 2 Crônicas ele é denominado de Uzias. E por que ele tem esses dois nomes? A Bíblia tem um erro? Não necessariamente. Na verdade, o que acontece é que no livro de 2 Crônicas existe um relato de um embate entre o rei e o sumo sacerdote de nome Azarias. Então, fica para nós a ideia de que o autor do livro de Crônicas resolveu diferenciar os dois. E aí, não sabemos se Uzias era uma outra forma do nome Azarias no reino de Judá, se era um nome encurtado. O que importa é que é comum as pessoas serem denominadas por dois nomes, a gente sabe disso. Né? Então, Simão, por exemplo, também foi chamado de Pedro. E a gente não, por causa disso, diz que a Bíblia tem, pelo mesmo personagem, dois nomes. Paulo também tinha o nome de Saulo. Né? Então, não é por conta disso que a gente vai dizer que a Bíblia tem um erro. Então, é bem possível que Azarias tivesse dois nomes, sim, talvez duas pronúncias do mesmo nome, uma versão encurtada. E para diferenciar os dois personagens no livro de 2 Crônicas é que foi utilizado para o rei o nome de Uzias, enquanto que no livro de 2 Reis foi utilizado o nome de Azarias. O texto ele vai dizer que Azarias teve um reinado bem longevo, de 52 anos, e que durante a vida de Zacarias, ele foi bem aconselhado e por isso, durante esse caminho, durante essa fase da vida dele, ele viveu segundo os caminhos do Senhor. Por conta disso, ele teve vitórias muito importantes, ele derrotou os filisteus, avançou, derrubando os muros das suas principais cidades, ele se torna poderoso ao ponto de receber tributos dos amonitas, que era um povo que vivia assolando o povo de Israel antigamente, e com esses recursos ele constrói fortalezas, torres edificadas por toda Jerusalém no deserto, constrói cisterna para o gado, mantém um grande exército, constrói catapultas para que seu exército pudesse utilizar. Então ele se torna um rei muito poderoso e acaba arrecadando muitos recursos por conta disso. Só que o texto bíblico vai dizer que Azarias se torna muito orgulhoso por conta disso. E isso faz com que ele acaba se corrompendo. E um belo dia, ele acha que ele pode simplesmente entrar no templo do Senhor e queimar incenso no altar. Ele bota isso na cabeça. E aí o texto de 2 Crônicas vai mostrar o grande sacerdote Azarias, juntos com os sacerdotes do templo, indo falar contra ele, mostrando que ele havia cometido uma insensatez. E isso, esse ato dele, a forma como Deus vai escolher para que ele venha a sofrer as consequências do seu pecado, é que ele acaba sendo tomado de lepra. Né? Então ele acaba sendo tomado pela lepra e ele acaba sendo, por conta da lepra, por conta da lei do Senhor, ele é recolhido para fora da cidade, ele é colocado numa casa, assim, separado do povo. E como ele não tem condições de julgar as causas do povo e organizar o povo e governar sobre o povo de Judá, o seu filho Jotão, em vida, acaba tendo que assumir as causas do pai, enquanto o pai vive recluso. Né? E Jotão vive dessa forma até que o seu pai, Azarias, venha a falecer. É uma história muito triste, que a semelhança da história de Joás nos faz perceber a importância de nós darmos ouvidos aos nossos mentores, aquelas pessoas que a gente escolhe para que venha a nos aconselhar sobre os caminhos que a gente deve adotar. Mas essa história ela tem um outro ponto, que é a ideia de você usurpar para si uma função que não é sua. Nós temos na igreja, às vezes, situações em que pessoas entendem que podem simplesmente
tomar ou tirar funções das pessoas ou usurpar funções das pessoas porque acha que ela tem mais condições de fazer aquilo. E a verdade é que esse tipo de postura, muitas vezes política, que acontece em algumas igrejas grandes por conta da vaidade da pessoa e do desejo de status, na verdade aquilo só vai prejudicar a igreja, só vai prejudicar o reino, aquilo ali. A gente sabe que Deus ele gosta das coisas sendo feitas corretamente, sim, mas que ele capacita as pessoas para fazer as suas coisas e que na verdade ele está mais interessado com a intenção do coração da pessoa. Então, às vezes, a pessoa pode não ser um PhD em contabilidade, mas isso não quer dizer que ele não possa ser o tesoureiro da igreja. Né? Então, o que a Bíblia vai nos mostrar é que a gente tem que respeitar as pessoas que estão à frente dos trabalhos, dando o seu tempo, seus recursos para poderem fazer a obra do Senhor. Né? E a gente deve somar, não deve buscar invejar essas pessoas e querer fazer o que elas fazem achando que a gente vai fazer melhor. Né? Na verdade, o que a gente tem que fazer dentro de uma normalidade, dentro da palavra de Deus, se submeter àquela liderança, entender que ela naquele momento é que está responsável por aquela atividade. E se a gente não concorda com aquilo, se a gente não concorda com aquela postura, a gente busca os caminhos e os meios corretos. Né? Numa igreja congregacional como a Igreja Batista, você leva para o pastor, leva para a assembleia e leva de uma forma que seja motivada por um erro, um pecado, e não por um machismo ou por uma vontade sua. Né? Então, a verdade é que Deus não está no meio da confusão, ele está num ambiente, sempre está presente num ambiente de paz, ele vem para trazer paz para a sua igreja. E se você está com o seu coração sentindo o desejo de assumir algum tipo de posto na igreja, ore, coloque os seus caminhos no altar do Senhor, para que ele te oriente qual é a melhor forma de você vir a fazer a sua obra. Não passe por cima do tempo de Deus, da vontade de Deus, usurpando o lugar que é de outra pessoa só porque você acha que você pode fazer melhor. Porque se você fizer isso, você pode incorrer no pecado de Azarias e aí as consequências a gente não tem como saber. Fico alerta para que você possa seguir os seus caminhos e fazer a vontade do Senhor no tempo dele. Paz e graça. Que Deus os abençoe.